Olá, hoje nós estamos na aula 5 e nós vamos falar sobre perdão. É um tema um pouquinho delicado, né, de se falar. E o porquê que eu digo isso? Porque muitas vezes eu estou conversando com algumas aconselhadas e através das nossas conversas eu percebo que há ali uma falta de liberação de perdão e começo a entrar um pouquinho mais na história dessa pessoa e a pessoa começa a se abrir. E é onde eu percebo que está o grande problema, a liberação de perdão. Ou muitas vezes a pessoa não conseguiu sentir esse perdão de Deus e ver esse perdão. Então vamos entender um pouquinho o que é o perdão? O perdão, pelo dicionário, ele quer dizer que é um ato onde você desobriga uma pessoa a cumprir aquilo que era de dever dela. E vamos entender isso na palavra? O que seria o perdão? O porquê que nós sofremos tanto para liberar o perdão na vida de uma pessoa ou até mesmo para receber esse perdão de Deus. Lá em Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Então, perdoar para Jesus, ele é trazer para perto. É isso que Jesus nos ensina, a trazer para perto. Então, pelo sangue de Cristo nós fomos libertos, pelo sangue de Cristo nós somos atraídos a estar perto do Senhor. E o perdão também é o quê? O sacrifício e o arrependimento. Então, uma das partes, ela precisa estar disposta a se arrepender ou estar disposta a fazer esse sacrifício de perdoar. Então, o coração, ele precisa estar disposto, né? Até mesmo porque o perdão, ele não é uma amnésia na sua mente. O perdão, ele é a ausência da dor. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Quando você decide perdoar uma pessoa, não necessariamente essa pessoa vai chegar até você e pedir perdão, né? Então, o perdão é quando você decide que você quer perdoar, você decide que você quer liberar esse perdão na vida daquela pessoa, porque muitas vezes essa pessoa que você sente raiva, ela nem sabe que você sente raiva. Essa pessoa que você precisa liberar perdão, de repente você nem tem mais contato com essa pessoa. De repente, uma pessoa que você precisa liberar perdão, nem é mais no seu convívio e você guarda aquela dor. E eu sempre costumo dizer, o perdão, ele não faz a outra pessoa que você sente raiva, ela sofrer, faz você. Você está aprisionado, né? Então, isso é importante a gente entender que quando nós recebemos esse perdão do Senhor, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou para perto dele, para viver esse perdão, para viver uma nova vida em Cristo Jesus através do sangue de Jesus. Então não foi pelas nossas obras ou pelo nosso esforço, nada disso. Nós fomos perdoados e atraídos pela presença do Senhor por esse sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós decidimos perdoar, liberar esse perdão por aquela pessoa que nos fez mal, por aquela situação, né? Nós precisamos ter um sacrifício também. Então, como entender esse perdão? Vamos colocar alguns exemplos aqui também. Eu peguei uma situação, uma determinada época, de uma aconselhada, ela era casada, ela teve um problema de saúde e ela não se sentia amada pelo marido, ela não se sentia procurada ali pelo marido, o marido não dava a atenção que ela merecia. E o que aconteceu? Aquilo foi criando um sentimento dentro do coração dela. E ela nunca falou isso pro marido dela, né? E nesse momento, o que ela fez? Ela falou, preciso aprender a fazer algo novo. E ela foi assistir um filme pelo computador, ali pelo YouTube. E de repente, ela entrou num vídeo pornográfico. E ali ela começou a aprender algumas coisas, né? Ela aprendeu a se masturbar. E ela aprendeu a se tocar, a se conhecer. E ela não falou nada pro marido dela. E aquilo foi criando um sentimento de raiva pelo marido dela. E aí o que aconteceu? Numa determinada época da vida dela, que ela já estava aprisionada na pornografia, ela nos procurou. E eu perguntei para ela, mas você contou pro seu marido que você não se sentia amada, que você não se sentia desejada por ele? E ela disse que não, ela não tinha contado pro marido dela. Então o que ela fez?
ela se refugiou na pornografia. Ela transferiu, né, uma responsabilidade que seria dela, de contar para o marido dela, de liberar perdão pelas atitudes dele, porque de repente ele não estava percebendo o que ele estava fazendo, ou de repente ele foi sim uma pessoa que não deu atenção, e ela ter, né, liberado o perdão, ter contado para ele aquele problema, e de repente ele ia pedir perdão para ela, e ela liberar esse perdão na vida dele, e não aconteceu. Ela guardou isso para ela. Então o que ela fez? Ela se refugiou na pornografia e transferiu a culpa para o marido, porque ela estava presa na pornografia. Então muitas vezes nós nos refugiamos ali numa outra situação, como nesse caso aqui. Muitas mulheres se refugiam na pornografia, na masturbação, devido a alguma coisa que aconteceu no passado. Então por isso que eu sempre falo a importância da gente conhecer a raiz. Claro, você não vai ficar presa lá no seu passado tentando descobrir o que aconteceu. Mas eu já peguei situações, como por exemplo, de uma aconselhada que ela tinha muita raiva do pai. Porque o pai não tinha crescido, ela não tinha crescido junto com o pai, e de repente o pai retornou, a mãe recebeu o pai, e ali ela não se sentia amada pelo pai. E ela nunca contou isso pro pai dela. E ela foi crescendo e tendo raiva do pai dela. E ela nunca tinha compartilhado isso com o pai. E o que ela fez? Numa determinada época, ela também já havia ali ouvido um pouquinho, né, do relacionamento do pai e da mãe. Às vezes, quando os pais iam para o quarto, né, ela chegou a comentar que chegou a ouvir algumas coisas. E ela foi procurar na internet, né, em revistas. E ali ela descobriu a pornografia, nessas buscas que ela fez pela internet. E ali ela se viciou na pornografia, ela se refugiou na pornografia também. Por quê? Porque ela estava triste com o pai dela. Então o que aconteceu? Depois de tempos de aconselhamento, de conversa, o Espírito Santo me conduziu ali para perguntar para ela como que é o seu relacionamento com o seu pai hoje. E ela falou, eu não estou preparada para falar sobre isso. Então já existia ali uma raiz, que ela tinha uma raiva do pai dela. Eu falei, tudo bem então, mas eu vou querer que você comece a orar em relação a isso, para que o Senhor te mostre o porquê dessa raiz, né, de raiva do seu pai. Então, numa determinada época, ela me contou, né, isso que tinha acontecido, e foi quando eu falei para ela, mas você já falou disso com seu pai? Você já conversou com ele em relação a isso? Porque isso pode ser uma mentira do inimigo na sua mente, para que você crie esse sentimento pelo seu pai. E automaticamente você vai refletir esse sentimento em um relacionamento que você tiver com o seu marido. Então aí vai vir uma outra destruição, né? Uma outra família ali tendo um problema. E é onde ela me contou que não tinha vontade de casar, de ter um relacionamento, mas o porquê? Porque ela estava refugiada na pornografia, ela se sentia completa ali, realizada no momento da masturbação, e ela não tinha esse desejo, mas ela sabia que aquilo era um pecado. E ela queria se libertar daquilo, porque ela não agradava o coração de Deus. Em resumo, chegado um determinado tempo, ela começou a orar para que Deus ajudasse ela a perdoar o pai dela de tudo que havia acontecido. Chegou uma época que eles foram juntos ver uma formatura de uma das irmãs, e aí o pai levou várias fotos, porque o pai já não convivia mais com elas, né? Havia se separado mesmo da mãe. E aí levou várias fotos, e atrás dessas fotos estava marcada lá cada fase das filhas, porque ele acompanhava e anotava. Em resumo dessa história, o que aconteceu na verdade? O pai era o jeito que ele tinha de amar. Ele não conseguia estar todo momento abraçando, beijando a filha, conversando com ela, mas ele anotava as fases da vida de cada filha. E ali foi quebrado aquilo. E ela se abriu para o pai. E o pai conversou com ela, sabe? E ali houve um pedido de perdão, uma liberação de perdão. E a vida dessa menina começou a andar. E ali ela começou a vencer a pornografia. E ela sempre manda as notícias dizendo como que está. E o que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes nós queremos viver o perdão do Senhor, mas nós não queremos liberar esse perdão para outras vidas. Nós queremos receber esse perdão, mas não queremos liberar esse perdão. E eu quero convidar você hoje a fazer uma análise do seu coração. Como que está o seu coração hoje? Existem pessoas que você precisa liberar perdão?
Existem pessoas que você sente raiva no seu coração porque um dia te mostrou a pornografia ou te levou para esse mundo pornográfico, ou por algum momento você entrou nesse mundo pornográfico porque estava com raiva de alguma determinada situação, ou de repente você pode estar pensando, Gina, você não conhece a minha história. Eu sofri um abuso e através desse abuso eu entrei nessa pornografia que hoje me escraviza e eu não consigo largar. Eu sei que são várias histórias, são várias situações e muitas vezes nós carregamos essa culpa, nós carregamos essa raiva no nosso interior, mas quando nós chegamos diante do Senhor e nós apresentamos o nosso coração para o Senhor, Ele vai nos perdoar do nosso pecado e Ele tem o poder também de limpar o nosso coração. E eu quero convidar você a abrir comigo lá em Mateus 18. Eu vou ler apenas 2 versículos junto com você. Essa parábola aqui, ela fala de um credor sem compaixão. Diz assim, a partir do versículo 33 ao 35, Mateus 18, do 33 ao 35. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Essa história aqui é de um rei que tinha vários servos e um determinado servo, ele devia um valor alto para esse rei. E aí esse rei determinou, então venda todos os bens deles, filhos, a mulher, para que me pague. E ele chegou até esse rei e falou, Senhor, eu vou te pagar tudo, tenha paciência comigo. E esse rei teve compaixão desse servo e liberou ele da dívida dele. Ele perdoou essa dívida e ele disse, vai então, você está perdoado dessa dívida. Esse servo saiu da presença desse rei e ele encontrou um conservo que devia para ele muito menor o valor do que ele devia para esse rei. E ali ele começou a espancar esse servo, e esse servo pedia para ele, meu senhor, eu vou te pagar tudo, né? Tem um pouquinho de paciência comigo. E ele falou, não, me pague agora. E aí ele falou, só mais um pouquinho de paciência, eu vou te pagar. Lance ele na cadeia. E todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor ficou admirado com aquela situação, porque o rei havia perdoado esse servo, que o valor era muito maior. Só que esse servo não conseguiu perdoar o seu conservo. E hoje eu te pergunto, será mesmo que tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você não vale mesmo uma liberação de perdão para o nosso próximo? Eu sei que não é fácil. E é como eu digo, o perdão ele é um treinamento. Eu passei por várias situações também. E o treinamento, ele foi todo dia. Todo dia eu liberava perdão na vida das pessoas que tinham me machucado. Haverá dias que você vai chorar enquanto você faz uma oração. Mas vai ter um dia que você vai estar orando e você vai sentir uma leveza muito grande no seu coração. Porque, como eu sempre falo, o perdão, ele não é uma amnésia na sua mente. Ele não é uma ausência de memória. O perdão, ele é uma ausência de sentimento. Você pode lembrar das cenas, mas não vai ter sentimentos que te aprisionam. Então eu te convido hoje a você fazer uma análise do seu coração e começar a liberar perdão para aquelas pessoas que te fizeram mal de alguma forma, mesmo que você não tenha mais contato com essa pessoa, mas comece a declarar perdão sobre a vida dela. Porque o perdão do Senhor, ele está sobre a sua vida. Mas você precisa se desprender de tudo aquilo que te aprisiona, que tudo aquilo que te impede de avançar. O Senhor, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Assim nos diz lá no livro de Miqueias. E se você quer se sentir uma pessoa desprendida dos seus pecados, daquilo que te escraviza, então comece a liberar perdão na vida daquele que te fez mal. É um treinamento, é um processo, é todo dia, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai conseguir. Amém? E eu te vejo aqui na próxima aula. Até lá!